E aí, seus nóia? Bom, quero falar de afeto, mas pra falar de afeto, eu vou dar uma brisadinha e recapitulada aqui. É um pouco natural, né? Eu acho que é um pouco óbvio que eu não fico tão à vontade falando na frente da câmera, mas eu tenho tentado exercitar pra destravar isso e às vezes vem melhor, às vezes vem pior. O importante pra mim, o importante é tentar fazer. E aí, o que eu queria contar pra vocês? Faz um tempão que eu venho, desde o começo do ano, que eu venho anotando pensamentos pra conseguir amarrar e criar raciocínios de uma forma mais conectada para o meu processo de autoconhecimento e etc. E parte desse exercício recente que eu venho integrando é anotar ao longo. Bom, trazendo um pouquinho de contexto. Eu sou uma pessoa que faz terapia há mais de 10 anos, posso dizer. Eu já fiz várias vertentes terapêuticas, isso eu digo em clínica. Para além disso, eu já usei diversas outras formas de ferramentas de autoconhecimento. Então, esse é um assunto que me interessa muito e que eu não tenho nem palavras para dizer o quanto foi essencial para o meu processo. E atualmente, acho que faz, sei lá, uns 2 anos talvez, que eu faço psicanálise. E não vou entrar muito em pormenores de como funciona a dinâmica da psicanálise, mas eu acho que a principal mudança para mim, na minha vida prática, desde que eu saí de uma terapia, a maior diferença para mim foi no fato de eu conseguir tomar decisões por conta própria. Então, a psicanálise me ajudou muito a construir pensamento crítico, a analisar os meus próprios pensamentos e a tomar decisões sozinha, de uma forma independente, que para mim era um grande desafio. Não que eu fosse assim, acho que claramente uma pessoa que precisa de aprovação dos outros, mas junto com o processo psicanalítico me veio muito a independência e autonomia na minha tomada de decisões. E aí, recentemente, eu senti que quando chegava o momento da terapia, assim, da análise, eu ficava um pouco confusa sobre o que trazer. Muita coisa acontecendo, vida dinâmica e etc. E eu gostei muito de ter aplicado na minha vida um exercício de anotar ao longo da semana coisas que eu quero trazer. E isso foi incrível, porque antes da minha obsessão, eu chego, pego meu caderninho, vejo a última. E aí no final, né, da última análise, eu anoto, assim, os principais pontos que ela ficou. Eu faço uma psicanálise de linha lacaniana, então meio que sempre amarra com uma questão. Eu anoto essa questão e aí ao longo da semana eu vou trazendo pensamentos que eu gostaria de compartilhar com ela. E aí um período antes da próxima sessão, eu pego meu caderninho e leio. Então, por exemplo, da última sessão, da penúltima sessão, né, da semana passada para essa semana, eu tive só isso aqui, gente, de anotação, bem pouquinha coisa, assim, coisinha de 10 páginas, bem tranquila a cabecinha. E, enfim, isso aqui não tem nada a ver com o assunto que eu disse que eu queria trazer, né, que é amparo, mas tem. E eu acho que eu tô confortável pra dividir um pouco das minhas anotações aqui. Gente, honestamente, eu não sei o quanto eu vou me sentir confortável de ler isso. Eu não selecionei coisas que eu quero ler e coisas que eu não quero. Então, eu vou construindo. Ainda bem que temos a edição. Eu não sei se coisas vão ser arrancadas ou não. Mas eu acho que isso aqui pode ser útil pra vocês, assim, pra alguns, sei lá. Como
exemplo mesmo de quanto a gente estar atento aos nossos sentimentos faz a gente tomar em cada decisãozinha, cada coisinha do dia a dia, decisões que vão levando a gente de encontro ao que a gente verdadeiramente quer, né? Então, na minha análise de 27/4, eu saí com a pergunta: que riscos a mais você corre quando se deixa levar pelos riscos? Podendo correr riscos. Não faz nenhum sentido pra vocês, né? Pra mim fez, porque tem contexto. E aí, durante toda essa semana, até a minha próxima sessão, que foi agora, dia 1, eu consumi é ruim, né? Mas eu ouvi podcasts, eu assisti filmes, eu assisti séries, eu conversei, eu troquei com seres humanos, eu pensei, porque, gente, quando que a gente vai parar de subestimar o poder de ficar em contato com a nossa mente, né? Que loucura a gente, tipo assim, estranhar ficar em silêncio dentro da nossa mente. É barril. E eu tive uma conversa especificamente muito importante e eu vou dividir um pouco esse processo com vocês. E aí eu vou anotando coisas que eu quero levar para ela e vou anotando coisas que esses lugares me trazem, que esses conteúdos me trazem. Então, eu fiz uma viagem para Lisboa, né? Anotei. Voltar para Lisboa e não encontrar nada. Encontro com o Tururu me permitiu ser pouco eu mesma, me desafiar a isso. Sempre voltar. Quando o amor não está posto à mesa, devo me retirar? Ele não está me priorizando, valorizando, ou eu só não tô sendo o centro das atenções? Aí vieram várias anotações de previsões astrológicas do momento que fizeram muito sentido pra mim. Mas acho que não vou dividir com vocês. Eu ouvi um podcast que foi essencial nesse processo e é do bom mesmo ser emocionada. Eu vou ler pra vocês alguns trechos. Bom mesmo é se cuidar. Suas relações resistiriam a um momento de indisponibilidade sua? Quantas das nossas relações resistiriam a um momento que você precisa se ausentar para cuidar de si mesma? Tudo que a gente quer é que o caos vire bonança, mas quando vira bonança, fica uma sensação estranha, um medo de viver, um medo de aproveitar as coisas, porque podem virar caos outra vez. Quando o caos acaba, você precisa olhar para você e perguntar: para onde vamos agora? Esse processo de olhar para onde vamos agora é foda, porque eu tô concluindo um processo. Gente, é uma ironia, né? Eu ainda não... Eu posso tranquilamente dizer que eu não superei o meu último término, que acabou há mais de 4 anos. Acho que eu nunca assumi isso aqui em voz alta, mas assim, claramente eu não tenho isso bem resolvido dentro de mim, porque se relacionar é profundo, né? Porque traz um monte de coisa, porque resgata um monte de trauma. Mas eu acho que agora eu tô sim. Um dos processos de encarar os nossos traumas é assumir eles e encarar de frente, né? Então, tamo nisso. Sempre, pra sempre estaremos nisso. Voltando para as anotações. E esse processo é ainda mais difícil quando você é alguém que pensa mais nos outros do que em você. Você precisa tirar um tempo para você, para olhar os caminhos que quer seguir, mas isso só vai acontecer se fizer um movimento para mudar sua relação consigo mesma. Eu nunca fui a pessoa que conseguia me oferecer o que oferecia para os outros. Quando você é uma pessoa que se negligencia, você facilmente cultiva relações onde a demanda do outro é sempre maior e mais importante. Esse meu padrão de voltar
de me manter presente nas relações que eu acho que vale a pena. E quando perceber que que a recíproca não é verdadeira. E não vem dado, né? Vem de uma forma que você duvida do que você tá sentindo. E você... Aqui, ó. Ai, caralho. E você nem percebe. Porque tá tão acostumada a ser a pessoa que tá sempre ali, que nem percebe. Esse tipo de relação só existe porque você se negligencia. Essa dificuldade de exigir que o cuidado fosse uma troca me fez ter relações que só existiam porque eu me dispunha demais. A maioria das relações que eu tive acabaram do mesmo jeito. E aí eu percebi que precisava fazer algo com isso. Ter relações que só existem se eu me negligenciar não precisa ser o meu destino. O maior desafio foi entender que eu preciso me colocar em primeiro lugar. Não tem nada de bonito e bondoso em fazer mais pelo outro do que por você. De que adianta ser bondosa com o outro, cuidar do outro e não cuidar de você? Quando o cuidado com o outro gera angústia em você, você precisa prestar atenção. Precisa. Não tem outra forma. Isso não tem nada de bondoso. Nada. Aqui mais anotações sobre esse mesmo episódio. O gatilho de ser disponível nunca vai embora. A vida vai te trazer situações para você lembrar que não é mais essa pessoa. E é aí que a gente começa a confiar em si mesma. Quando esse momento chegar, esteja lá, sozinha e presente com você. Eu acho que isso pegou muito em mim. Eu estive presente e veio no momento certo para eu perceber que a minha tomada de decisão... Eu sou uma pessoa persistente, né? Muito persistente, muito persistente. Eu tenho muito problema com abandonar coisas, situações e pessoas em que eu me comprometi. E às vezes eu fico ali, dando murro em ponta de faca e achando que eu aguento, que eu posso mais, porque não é ruim, porque não é horrível e porque vale a pena. Mas vale a pena a angústia, e eu tenho tentado não ir tão longe, não ir tão longe, continuando as brisas. Mais anotações astrológicas que eu não acho que... Não sei porquê, mas eu não sinto de ler aqui pra vocês. Mais uma anotação que eu tive ao longo da semana para trazer para terapia. E se estourar uma guerra e eu estiver aqui? Perder o tal, me fez olhar para isso com quem eu junto se estourar a guerra, né? Vou sozinha? Eu quero alguém que não vai embora. Apagão, The Last of Us. São tempos difíceis para estar sozinha. Virão tempos difíceis para estar sozinha. Teve um apagão aqui, né, na Europa, em Portugal e em alguns outros países, na segunda-feira da semana passada. E não tem, né, no meu processo não tem como afastar a situação política mundial das minhas inseguranças, medos e sonhos. Não tem como, eu não consigo. Eu tento não trazer isso, situações coletivas, para minha análise pessoal, porque já seria desgastante, né? Considerando que a minha analista é um dos meus poucos pontos de amparo e abertura real, assim, atualmente. Mas sim, o coletivo me afeta e me traz diversas inseguranças e medos. E o momento que eu tô de rever as minhas relações, o momento que eu tô de saber que eu consigo sim ser uma pessoa sozinha, mas eu não quero. Esse apagão me pegou muito, me fez pensar sobre prioridades e me trouxe muita
muitas inseguranças e muita coragem também para mexer em lugares que são falsas seguranças. Porque exige coragem, gente. Exige coragem de sair de um lugar que pode ser uma ilusão. E aí, trazendo o tema do amparo, eu ouvi mais um podcast. Vou deixar aqui o nome para vocês. E aí, as frases que eu anotei sobre esse episódio são: onde você busca amparo? Você não tem reclamado, você tem buscado amparo. Falava muito sobre esse lugar da gente, eu e ela, né? Porque eu me identifiquei, não sei quantos de vocês vão se identificar, sobre esse sentimento que a gente tem de não querer dar trabalho. Porque a vida, minha gente, a vida ela já é difícil. E para quem sabe disso, a gente pode cair numa cilada tranquila de não querer dar trabalho para os outros, de não querer reclamar. E parar para observar o que de fato é uma reclamação. Você dividir a sua vulnerabilidade, você querer colo, você querer trocar, isso não é reclamar. Isso não é fazer você ser uma relação pesada para outra pessoa. Ai, gente, que bad. Meu vídeo interrompeu por não ter armazenamento, eu perdi um monte de coisa, mas eu vou tentar recuperar aqui com o mesmo linha de raciocínio, né? Com o mesmo carisma. Não tem carisma, mas vamos aqui. Então, retomando. Ela diz assim também: se o seu amparo for você mesma, mude isso urgentemente. Gente, a gente não tem como dar conta de tudo sozinha e de nós mesmas. A gente precisa. Eu não tenho como dar conta. Não sei vocês. Eu não tenho como dar conta. E aí eu fui fazer um exercício de perceber mesmo, de pensar quais são as relações em que eu busco amparo hoje em dia. E aí eu anotei aqui que são as relações com a Paula, minha analista, a Bruna, minha irmã, a Gabs, minha melhor amiga, e a Carol, minha amiga fisicamente mais presente atualmente. Atualmente não, né? Nos últimos anos. E aí eu fui ainda um pouco mais além de entender qual é o meu ponto de maior conexão no quesito amparo nessas relações. Então, com a Paula é um lugar de sabedoria. Então, a minha conexão de amparo com ela vem por conta desse lugar de sabedoria que ela traz para mim. Então, ela me ampara nesse lugar. A Bruna, de ser o maior amor do mundo. Ela é a pessoa que eu mais amo, a pessoa que mais me ama. E saber que ela existe, que ela nunca vai desistir de mim, que ela nunca vai me desamparar, faz com que eu me sinta amparada. E essa é a nossa maior conexão nessa relação. A Gabs me ampara no sentido de eu poder ser eu mesma com ela mais do que com qualquer pessoa. Eu acho que eu me sinto muito amparada quando eu posso ser legal, posso ser chata, posso ser louca, posso ser racional, posso ser insegura, posso ser corajosa. Ela me percebe, ela me apoia, me contesta. Então é nesse lugar que eu me sinto muito amparada por ela. E a Carol, a gente se conecta muito nesse lugar de amparo. No assunto de histórico e referências no amor. Enquanto mulheres de 30 e tantos anos, imigrantes que estão no corre, politizadas, heterossexuais, se relacionando com homens. Então a gente se conecta muito por essa pauta, assim, né? Claro que outras infinitas mais, mas ela é um ponto de amparo nesse lugar. E aí,
tinha ou tem, eu não sei, né, gente? Porque, como eu disse, a gente tá sempre eu tô em processo. E tudo isso conectando com aquela brisa inicial disso, é a construção do meu pensamento dessa última semana. E de como essa pauta do amparo me atravessou. Tinha ou tem essa amizade, né? Esse meu amigo que me amparava nesse lugar do carinho e do afeto. E que foi um lugar que foi remexido e frustrado nessa minha ida para Lisboa. Não vou entrar em... Isso aqui não é uma análise, né? É só uma construção de pensamento aqui, ó. E aí tem uma outra relação minha que também foi mexida por essa pauta, por essa descida, por esse despertar de todos esses sentimentos em mim, uma relação minha aqui do Porto, que também mexe comigo nesse lugar do amparo, no carinho e no afeto. E aí ela diz mais uma... E aí, então, esse lugar que é essencial para mim, né? Esse tipo de amparo é um lugar... É um amparo inegociável para mim. É um amparo que eu busco na minha vida e que eu não tenho condição nenhuma de seguir sem. Tenho condição, porque a gente dá conta, né, da vida, como tem que dar. Mas eu não quero ter que dar conta da vida sem me sentir amparada por carinho e afeto. Eu busco isso. E saber isso é o primeiro passo pra gente construir, né? Construir, buscar e ter atitudes e ir atrás, né, minha gente, do que a gente quer. Ir atrás do que a gente quer. Assumir o que a gente quer é o primeiro passo pra gente ir atrás do que a gente quer. E eu quero sim me sentir amparada e receber carinho e afeto. Ponto. E aí ela diz uma outra coisa que é: a cura é um ato de comunhão. E eu sei, né? Eu sei que eu não consigo e não quero conseguir sozinha. São tempos difíceis, virão tempos difíceis. E rede de apoio e rede de afeto, sobretudo, é o que me guia. Pra caralho! Muito louco, né, gente? Porque isso é só o quê? Só um insight vindo de um podcast inofensivo de 20, 40 minutos. É assim da cabeça. Que mais? Pesou o clima, será? A gente tem medo de incomodar e ser abandonada. Se você tá sendo conveniente na relação, pode estar sendo útil. É na inconveniência que se cria segurança para o amor. Repito, é na inconveniência que se cria segurança para o amor. Então, por favor, se pergunta, eu falando para mim mesma, se pergunta nessa relação aí, nessas relações que você tem. Você tá preocupado em ser abandonada? Você não quer ser inconveniente? Então, talvez essas relações não estejam pautadas no amor, e sim na utilidade. É isso. É pesado. Mais uma anotaçãozinha para levar para terapia. Eu não sou a primeira pessoa da vida de ninguém aqui. Então, fulano tem fulano, fulano tem fulano, fulano tem fulano, tem fulano. E se estourar uma guerra? É com quem que eu junto? Eu não fui escolhida. Tererê. Chururu. Não tenho condição de falar. Limites também. E aí, foi isso, minha gente. Eu fui pra minha terapia, pra minha análise, com este calhamaço de pensamentos, fora as coisas pequenas, né, gente? A mensagem, a coisa, uma grande conversa que tive. E aí, o insight, a anotação, né? A questão que fica da minha última terapia do dia 1 foi: que lugar você vai ocupar como mulher
na vida de um homem pra ser escolhida. Parece tosco, gente, eu juro que não é. Não é não, não é não. Terapia é, mano, falar com a sua criança, né? Com a sua criança abandonada. Então tá bom, minha gente. É sábado. É minha última semana de tempo 100% livre. E eu vou pra rua, dar um rolezinho, espairecer as ideias. Farou, farou. Tchau, tchau.